Gente, hoje nós vamos conversar sobre feridas narcísicas. E nós vamos conversar por que as pessoas que têm esse traço narcisista, elas acabam não conseguindo um sucesso emocional nas suas vidas. Elas podem até ter o sucesso financeiro, porque elas têm algumas características que às vezes é interessante até para ter o sucesso financeiro, porque as pessoas que são narcisistas, elas têm um distanciamento emocional dos outros, seja um traço, seja uma característica narcisista, ou seja até um transtorno narcisista aqui do DSM-5, da Bíblia da Psiquiatria, porque o DSM-5 e o CID-10 são a Bíblia da psiquiatria, não é a Bíblia nem da psicologia, nem da psicanálise. A gente até tem que aprender a entender sobre os transtornos mentais e os transtornos de personalidade. Mas a gente não precisa dar diagnóstico para a pessoa. E hoje nós estamos vivendo uma era de pessoas que acham que são capacitadas para dar diagnóstico para os outros. É terrível essa era que a gente está vivendo. Então vai compartilhando com todo mundo aí essa live que nós vamos fazer. Hoje vai ter aula da turma que vai começar agora em junho, começa agora às 19h30, as pessoas estão entrando aqui da turma, estão entrando, 19h30 começa a turma de psicanálise de junho, essa já encerraram as vagas, e elas encerraram em maio, mas tem uma nova turma em dezembro, que vai ser a nova turma de psicanálise. Mas se você quiser estudar psicanálise é em dezembro. Então vamos falar primeiro, eu quero falar primeiro com vocês das 3 feridas narcísicas básicas que atingiu a população. A primeira ferida narcísica que cortou a população, quando a população achava que a Terra era o centro do universo. E aí, na época da Idade Média, o Copérnico e o Galileu, eles simplesmente falaram, peraí, a Terra não é o centro do universo. Quem é o Sol. O Sol que era o centro e não a Terra. Na verdade, o Sol, uma estrela de quinta grandeza, aquela matéria que a gente aprende quando a gente faz a 5ª série do ensino fundamental. Então, o Copérnico e o Galileu, eles falaram isso. Só que nós vivíamos uma época de Inquisição. E eles tiveram que negar essa ferida narcísica, e o homem daquela época, quando ele nega, porque eles não queriam morrer na fogueira, vê bem, todas as vezes que tem uma questão narcisista, existe uma arrogância, existe algo de manipulação, de querer induzir as pessoas a acharem que é aquilo. Então foi a primeira ferida narcísica. A segunda ferida narcísica que vem e corta de novo a arrogância do humano, a arrogância do Homo sapiens, a arrogância desse homem que acha que ele é tudo, que ele é sensacional, é a segunda ferida narcísica do Darwin. Quando Darwin fala da evolução, da teoria da evolução, que o homem não é a espécie que evoluiu do Homo. O Homo sapiens evoluiu do Homo sapiens. Não. Aí vocês têm que estudar a evolução humana para entender essa segunda ferida narcísica. A terceira ferida narcísica já é do Freud. Acreditava-se que o ego era senhor de si. Acreditava-se que isso, que somos nós, dominavam. Que nós éramos dominados pelo nosso ego. O ego não é o senhor de si. E quem é o senhor de si é nosso inconsciente. Hoje, em 2021, nós estamos falando da 4ª ferida narcísica. Tivemos a primeira, quando Copérnico e Galileu tiveram que negar que a Terra era, assim, o centro de tudo. Eu vou negar, porque aí eles não morreram na fogueira, mas a Terra continuou não sendo o centro de tudo. E hoje a gente já está sabendo de outros universos que estão sendo descobertos. Me economiza, não me gasta, quando vocês me perguntam qual é o meu signo. Dá vontade de falar para vocês em qual planeta vocês estão vivendo do signo. Saturno? Vênus? Eu não acredito em signo, eu acredito em personalidade, em construção da personalidade. Eu não acredito em astros, eu acredito em astronomia, eu não acredito em astrologia. Porque se eu acredito que já existe um outro universo, que esse universo que a Terra está inserida, que tem vários planetas, várias estrelas de primeira, segunda e quinta grandeza como o Sol, então não existe como uma pessoa, no 2021, ainda achar que é baseada, você não sei o que dia, Cássia, você qual signo? Eu sou o signo ovelhinha de Jesus.
Eu sou esse signo. Já que vocês querem um signo, vamos ao signo e a forma de encarar a vida. Sou a ovelhinha de Jesus. Me economiza. Eu acho a pergunta mais estapafúrdia quando a pessoa acredita em horóscopo. Demais, né? Demais. É a mesma coisa que acreditar em constelação familiar. É a mesma coisa que acreditar em barra de Axe. Então, a mesma coisa que acreditar que o coach vai mudar a sua vida. Cássia, é a mesma coisa que acreditar que você vai ficar hipnotizado, que você vai ter acesso aos seus traumas. Isso aí são técnicas. Eu quis botar tudo no balaio para mostrar para vocês que muitas vezes as pessoas preferem ser enganadas do que serem pessoas que estudam, que buscam saber. Então, primeira coisa, nós estamos vivendo a quarta ferida narcísica. E a quarta ferida narcísica é a quarta ferida narcísica da neurociência. Vou chegar aqui perto para vocês verem. Aqui estão os livros do Eric Kandel. Ó, Cérebro e a Crença. Aí tem vários livros aqui. E eu tenho outros que eu botei ali também. Mas eu postei uma foto até no History ontem de 2 prateleiras que eu tenho de neurociência. Que bom que há 15, 16, 17 anos atrás eu comecei a estudar sobre neurociência. Que bom que eu percebo que eu já estou um passo à frente. Se você quer entender um pouquinho disso, vou pegar um livro aqui do Harari, para vocês entenderem a evolução nossa, porque tem gente ainda que duvida de Darwin. Então, leiam esse livro do Harari, que vocês vão gostar muito, Sapiens. Uma breve história da humanidade. Harari é um brilhante historiador israelita. Sapiens é realmente impressionante de ler num fôlego só. De fato, questiona nossas ideias preconcebidas a respeito do universo. Tem gente ainda que não acredita que a Terra... ainda acredita que a Terra é o centro de tudo. Agora você imagina, agora vamos sair dessas feridas que atingiram a população, que atingiram... o pessoal está chegando aqui, o pessoal da aula de hoje está chegando. Essa ferida que atingiu a massa toda. Agora vamos descer, entender um pouquinho de narcisismo e por que o narcisismo traz o fracasso contínuo na nossa vida. Primeira coisa, o narcisista, seja ele uma característica, seja ele um traço, ou seja ele o transtorno que está no agrupamento B, do cluster B do DSM-5, junto com transtorno antissocial, junto com transtorno histriônico e junto com transtorno borderline. As pessoas que têm características narcisistas são aquelas que sentem pena demais delas. São aquelas que não aceitam perder. São aquelas pessoas que não aceitam erro. São aquelas pessoas com traço de perfeccionismo. Você sabia, se você é perfeccionista, que você não sabe lidar com erro, você com certeza você é uma pessoa que tem uma característica narcisista. É uma pessoa que se cobra muito. Aí você automaticamente, no seu psicológico, no seu envolvimento da sua psique humana, a psique humana nossa, para a teoria do Freud, ela é constituída de consciente, pré-consciente e inconsciente. Não existe a palavra subconsciente. Subconsciente é uma coisa que está logo perto do consciente. A psicanálise, ela trabalha com inconsciente. Trabalha com aqueles traumas e recalques e quem é você da sua infância até hoje. Porque não adianta a gente achar que aquilo que aconteceu com a gente no passado não volta no presente. Volta. Ela volta através dos atos falhos de linguagem, da sua psicopatologia da vida diária, dos sonhos. Todos os sonhos falam de você. Quando você sonha, você entrou em contato com o seu inconsciente. Foi exatamente isso que Freud foi explicando da ferida narcísica o senhor, o ego não é senhor de si. Quem é o nosso senhor é o nosso inconsciente. É aquilo que a gente nem imagina que está dentro da gente, mas está. Agora você imagina uma pessoa que tem essas características. Ela tem dificuldade de perder, ela tem dificuldade de aceitar que erra, ela tem dificuldade de aceitar que as coisas não funcionam como ela estala o dedo e acontece, que a vida a gente tem que aprender a lidar com fracasso contínuo, e o fracasso contínuo que faz a gente se tornar vitorioso. Aí eu separei algumas coisas para ler para vocês. Pessoas de sucesso, elas também fracassam. Quanto tempo você passa sentindo pena de você? Se você passa muito tempo sentindo pena de você,
o sucesso vai ser difícil chegar para você, porque você não vai saber lidar com as perdas, você não vai saber lidar com as frustrações da vida. E o grau de maturidade de uma pessoa é quando ela sabe lidar com frustrações, é quando ela sabe lidar com aquelas coisas que você não domina. Todas as vezes que existe uma ferida narcísica em você, é quando você quer dominar a sua vida. E aqui, ninguém domina a nossa vida. Se a vida tiver que estar lá, a vida é um cristal e pode ser que a gente perca caindo. A vida é um cristal. Ninguém domina a vida, ninguém tem domínio da vida. Melhores qualidades de uma pessoa que pode desenvolver uma vida bem-sucedida. Aí eu separei várias características. Essas lives eu vou fazer essa semana. Eu separei 12 características que pessoas que têm a produção de satisfação para a vida, ela começa tendo autoconhecimento. Primeiro eu vou falar das 12 características e nessa semana eu vou conversando sobre essas dicas. Autoconhecimento, saber quem ela é. Segunda coisa, resiliência. O que é resiliência? É uma palavra emprestada da física, igual o estresse. São duas palavras emprestadas da física para a psicologia, que quer dizer resiliência é você receber o impacto da vida e às vezes você sair até melhor por acaso daquele impacto. Por que as pessoas estão surtando na pandemia? Porque é o impacto. Muitas pessoas não têm resiliência. Muitas pessoas não sabem enfrentar esse momento que a gente está vivendo de tanta confusão. E é 1 ano e 4 meses. Nós estamos caminhando para 1 ano e 4 meses. Ó, o pessoal está chegando aqui da aula hoje. Então, é 1 ano e 4 meses que nós estamos vivendo dificuldades de viver com a nova vida. Com essa nova vida que foi colocada para gente. Então, nós temos que ter resiliência, a gente tem que receber esse impacto da vida e a gente tem que superar o impacto e sair do impacto melhor. Mas só que 50% da população, dados devido à pandemia, 50% da população está vivendo de alguma forma um transtorno de ansiedade, seja ele um transtorno de ansiedade generalizada, seja ele um transtorno do estresse pós-traumático, TEPT, seja ele uma ansiedade noturna, que é a insônia, seja uma fobia social, uma fobia específica, transtorno de pânico. Nós estamos vivendo esse momento de pandemia, as pessoas que já tinham medos específicos, elas estão com transtorno de pânico aumentado, mas isso faz parte das pessoas que têm uma característica de querer dominar a sua vida. Quando você quer dominar as variáveis que você não domina, você não tem autoconhecimento. Então, autoconhecimento, resiliência, foco, capacidade de se reinventar, inteligência emocional, quer saber quem é você, conviver bem com você e automaticamente conviver bem com as pessoas. Você tem que ser uma pessoa perseverante, você tem que ter persistência, você tem que ter objetivos e metas claras para sua vida, objetivos imediatos, objetivo para 6 meses, objetivo para 1 ano e objetivo para 5 anos. Ó, nós lançamos a pós-graduação pelo MEC no Instituto Cássia Rodrigues, mas ela vai acontecer só em meados do ano 2022. Ela não vai acontecer agora, porque a gente está preparando, a gente está fazendo portal, os técnicos do Instituto Cássia Rodrigues já começaram o portal onde vai ficar as aulas. Nós vamos realmente entrar nessa seara de pós-graduações. A primeira pós-graduação é Neurociência Aplicada à Psique Humana. Não existe ainda valor, nós estamos ainda criando tudo. Então nós estamos criando como? Com objetivos e metas claras. Tem quanto tempo que eu estou batalhando por essa pós-graduação reconhecida pelo MEC e a primeira vai ser neurociência? Neurociência com o olhar da psicanálise, neurociência com o olhar da psicologia. Eu tenho livros aqui que são desde 88 que já falaram de neuropsicanálise, ó, psicanálise e neurociência. Quando eu comecei a falar que a psicanálise, a nova psicanálise, ela é envolvida com a neurociência, o que são neurociências? Neuro é estudar o sistema nervoso, o cérebro, como é o maior órgão do sistema nervoso. E atrelado a todas as ciências, atrelado à economia, que eu sou economista, atrelado à biologia, atrelado à história, atrelado à psicanálise, atrelado à psicologia. E neuropsicanálise, não tem nada a ver com neuropsicologia, porque muitas pessoas têm curso de neuropsicologia para dar diagnóstico para as pessoas, e não tem nada a ver. O nosso curso vai estar, a partir do dia 1º, já vai estar no site,
Como que vão ser as matérias? A gente já vai colocar no site. O nosso site é institutocassiarodrigues.com. Você vai ter acesso lá. Não existe valor ainda porque nós estamos esclarecendo. Já contratei 2 professoras para dar teorias epistemológicas que tem que ter. Vai ter que fazer monografia quando formar. Uma carga horária de 300 horas. Então, é muito legal, mas isso dependeu de objetivos e metas claras. Você tem que ter paixão pelo que você faz. Você tem que ter uma força interior que te gera, além de você ser resiliente, você tem que ter uma força que você acredita que as coisas vão sair diferente. Você tem que ter uma obstinação e uma autoconfiança. Obstinação para você não desistir na hora que você cai. Você tem que ter uma inteligência social. Inclusive, a matéria inteligência social faz parte de uma das matérias de neurociência. E você tem que ter gratidão pela vida. Quando você tem gratidão, você produz aqui no seu sistema de recompensa, no núcleo accumbens, você produz a felicidade. Você produz felicidade quando você tem a gratidão. Então eu separei 12 pontos, desses 12 pontos eu vou estar conversando com vocês ao longo dessa semana, esses 12 pontos. E eu quero conversar com vocês para vocês realmente desenvolverem características de romper com o narcisismo que estão dentro de você, de realmente romper com essas características que estão dentro de vocês, de buscar o fracasso, ainda no final ficar sentindo a vítima. Ninguém faz nada por mim, ninguém me ajuda. Mas se você não se ajudar, como que você acha que o outro vai te ajudar? Então a gente tem que perder características narcisistas, traços narcisísticos e, quiçá, o transtorno narcisista. A gente tem que perder. E não adianta você achar que simplesmente, eu sou empata demais. Outra palavra que eu tenho, antipatia. Antipatia. Patos é sofrimento. Eu não consigo ver uma pessoa falando, eu sou empata demais, eu faço tudo pelos outros. Se você não faz por você, como você quer fazer por todo mundo? Característica do narcisismo é ele achar que ele faz tudo por todo mundo e aí ele espera de todo mundo aquilo que ele faz pelas pessoas. Na verdade, isso ele está vendendo. Ele vende a prestatividade dele. Porque, na verdade, a Bíblia fala que a sua mão direita dá, a esquerda não precisa saber. Então, eu gosto muito desse versículo. Se você ajudou, filo porque quilo. Já disse Jânio Quadros, Getúlio Vargas, não lembro, um presidente da República. Fez porque quis. Você não tem que fazer e mandar uma nota promissória para você falar que eu fiz isso por você, eu quero tudo isso de volta. Você fez porque você quis. Então, pare de fazer para não ficar jogando na cara dos outros. As pessoas narcisistas, elas estão sempre jogando na cara do outro. Para de fazer. Quando você para de fazer, você simplesmente cessa essa coisa de você achar que você tem que ser aquela pessoa bajulada, que todo mundo tem que te bajular. Então, características do perfil de pessoas que têm características narcisistas, vítima demais, perfeccionista demais, acha que é invejada, que todo mundo inveja. A pessoa tem um carro todo igual eu tive na época que eu tinha um Fusquinha, quando meu filho tinha 2 anos. Um Fusquinha amarela que abria as portas. Como que pode uma pessoa que tem um Fusquinha que abre as portas achar que ela é invejada? É uma arrogância tão grande, é um traço narcisismo tão grande que chega a ser assustador. A pessoa não tem nada e ela acha que ela é invejada. Invejada pelo quê? A pessoa é horrível fisicamente, não estou questionando beleza não, mas a pessoa é horrível e ela acha que ela é invejada por todo mundo. Isso é uma característica narcisista e isso gera um fracasso contínuo. Então nós vamos falar ao longo da semana sobre essas características: autoconhecimento, resiliência, foco, capacidade de se reinventar, inteligência emocional. Inteligência emocional é a intra e interpsíquica. Persistência, objetivos e metas claras, paixão pelo que faz, força interior e otimismo, obstinação e autoconfiança, inteligência social e gratidão. Então, eu vou ler o que eu falei de autoconhecimento. Vou ler. Autoconhecimento é a chave de toda evolução humana, para você se tornar uma pessoa que vai passando as fases da evolução. Vê bem, evolução nunca foi progresso humano, mas pelo menos você vai abandonando algumas formas. Como o homem quando ele anda de 2 patas, de 2 pernas, quando o homem se torna bípedes, foi a evolução maravilhosa que teve para a espécie do homem, porque o homem não andava de 2 pernas, ele andava de 4. Cássia, então você não acredita na Bíblia? Eu acredito em Deus. Eu acredito em Deus. Eu acredito em Deus. Mas a Bíblia foi escrita por homens, mas inspirada no Espírito Santo. Vai que um dia a pessoa não estava tão inspirada e escreveu pela vontade dela. Eu acredito no
Deus, eu acredito em Deus. Eu sou uma pessoa que eu acredito em Deus e eu acredito que Jesus veio à Terra e mudou a contagem do tempo no mundo ocidental há 2022 anos, 21 anos atrás. Eu acredito que ele é ressurreto. Eu acredito que ele está sentado à direita do Pai. Só que eu tenho muitas coisas que as pessoas vendem de qualquer jeito. Então, quando essa evolução, o homem saiu de 4 e foi para andou. Mas isso não é o Homo sapiens, é o homem lá antes do... Isso é bilhões e bilhões e bilhões de anos atrás. Então, autoconhecimento é a chave da evolução humana. E não é por acaso que é a primeira qualidade que se destaca nessa lista que eu fiz. Se conhecer significa saber quais são os seus talentos, as suas diferenças, as suas habilidades técnicas, as suas habilidades emocionais, as suas habilidades comportamentais, que pode transformar seus sonhos em metas reais, em alvos plenamente realizáveis. Não é também você não viver sem ter consciência de quem é você. Autoconhecimento fala pela você saber quem é você. A ínsula está aqui no nosso cérebro, um órgão pequenininho que está no nosso cérebro, mas simplesmente ele é a nossa consciência considerada pela neurociência. Por isso que a neurociência ela tem que estar atrelada à psicanálise, porque existe muitas coisas da ressonância magnética, das cintilografias, que hoje está se medindo no cérebro e falando, o Freud estava certo, o Freud era neurologista. O Freud, se ele tivesse continuado como médico neurologista, seria ele, não Santiago Cajal, que em 1890 alguma coisa, que eu não sei a data, quando Santiago Cajal simplesmente descobriu o que era neurônios e nomeou, foi Santiago e Cajal, Santiago Y e Cajal, um espanhol, que em 1895, 96, não me lembro a data, descobriu o que era o neurônio. E o Freud estava indo por esse caminho nos laboratórios, mas ele abandonou para criar a psicanálise. Então, o Freud já trabalhava com essas questões da neurociência. Eu não entendo por que hoje existem psicanalistas que falam, não, a psicanálise não tem nada a ver com neurociência. Você vai ficar para trás. Você simplesmente vai ficar para trás. O Eric Kandel, esse aqui desse livro, A Bíblia da Neurociência, ele quando fala, Eric Kandel é um médico psiquiatra que abandona a psiquiatria, mas não abandona a psicanálise, que ele estudou a psicanálise, para comprovar no ano 2000 e ganha um prêmio Nobel, a existência do hipocampo através de um molúsculo. Por que eles estudam os molúsculos? Porque os molúsculos têm poucos neurônios, então fica fácil de estudar. E ele comprovou a questão de memórias do hipocampo. E isso foi o grande salto para provar que Freud estava certo em muitas coisas. Mas todos os psicanalistas já entendem disso? Não. Aí vem o narcisismo. Quando não entende, você critica. Por que ao invés de você não entender, você critica, você simplesmente, você busca entender. Eu lembro que eu assinava a revista Mente e Cérebro, hoje em dia ela não tem mais como papel, eu tenho várias revistas Mente e Cérebro que eu guardo, que são revistas científicas, da Nature Ciência, ela tem vários artigos da Nature Ciência, e eu vi a primeira matéria lá em 2000, não me recordo, quando o Eric Kandel, eu ouvi falar de Eric Kandel pela primeira vez, rapidamente eu comecei a comprar os livros dele e rapidamente eu fui entendendo que existe o fechamento de neuropsicanálise. A psicanálise vai trabalhar com a neurociência. Imagina se eu não tivesse feito isso lá há uns 15 anos atrás. Hoje eu estaria retrógrada, eu estaria ainda antiga, retrógrada é a memória antiga. Eu ainda estaria resistindo a esse passo que nós estamos falando da quarta ferida narcísica, que é a neurociência. Então, investir em autoconhecimento é, portanto, um dos pontos-chave do sucesso de qualquer área da vida. Ela faz com que a gente perceba os nossos defeitos. É o famoso que Sócrates viu no oráculo de Delfos. Então, pois quem sabe que na sua essência você tem chance de melhorar a sua vida com assertividade, buscando alcançar seu sucesso. Então, ouse a se conhecer, ouse a saber quem é você, ouse a saber quem é você de verdade, ouse a saber quem é sua vida. Busque esse autoconhecimento, busque entender quem é você, porque quanto mais você busca entender quem é você, você vai perdendo essa característica narcisista que você tem. Uma característica de ter pena demais de você. Todas as vezes que você está com muita pena de você, você está manifestando uma característica narcisista. Achar que todo mundo te inveja, achar que você é a pessoa mais importante do universo, dá vontade de começar assim, fala poeira cósmica, sabe? Nós não somos nada, se acontece qualquer coisa, nossa vida vai embora. Esse arrogante
arrogare para si o que você não tem. A palavra arrogância vem de arrogare, quando você arroga para si o que você não é. Pessoas que têm dificuldade e não querem assumir a dificuldade, pede desculpa. Quando você erra, pede desculpa. A melhor coisa que acontece é quando você pede desculpa. Quando você pede desculpa, tudo melhora. Aprende a pedir desculpa, aprende a reconhecer seus erros, aprende a saber que você é frágil. Todos nós somos frágeis, ninguém é forte. Só que a gente vai aprendendo a vencer as nossas fragilidades, e a vencendo nossas fragilidades, o que nós vamos conseguir? A gente vai conseguir ter uma vida melhor. Então, a partir do dia 1º de julho, vai estar no site informações da pós-graduações pelo MEC, que nós vamos ministrar no ano de 2022 aqui, Neurociência Aplicada à Psique Humana. Só que nós não temos valores ainda, não adianta mandar pedir a Débora valor, porque não temos. Ano que vem nós vamos ter os valores. Vai ficar numa média de 600 até 700, 500 até 700. Eu não sei ainda, não definimos o valor. De 500 a 700, nós estamos definindo. Então, mas não adianta. E se eu falei que as matrículas vão estar abertas a partir do ano que vem, 2022, vai ser a partir do dia 20 do ano 2022. Então, a gente tem que simplesmente buscar isso. A psicanálise vai continuar sendo um percurso analítico. A psicanálise não é pós-graduação, nem nunca vai ser. O meu instituto pode até se tornar afiliado ao MEC, mas a psicanálise continua sendo um percurso analítico. A psicanálise continua sendo pelo tripé analítico: a formação teórica, a análise e a supervisão. É assim que se constitui a psicanálise. E para você fazer qualquer pós-graduação do Instituto Cássia Rodrigues, você tem que ter uma graduação completa. E para você fazer a psicanálise, você tem que ter a pós-graduação. Para você fazer a psicanálise, você tem que ter um curso superior. Aí não importa a área, você tem que ter. Porque a psicanálise, ela não tem nada a ver com psicologia. Mas vai lá no meu canal de YouTube, bota diferença entre psicologia, psicanálise e psiquiatria, para você entender. O psiquiatra é um médico que faz, depois formado em medicina, uma residência em psiquiatria. O psicanalista, ele tem qualquer graduação e faz esse percurso analítico. A psicanálise não te dá diploma, a psicanálise não te dá uma declaração, a psicanálise não tem histórico, a psicanálise funciona de outros métodos. A psicanálise é uma ética. Eu já fiz um vídeo lá colocando 8 pontos no canal de YouTube, colocando também 8 pontos da psicanálise. E a psicologia é uma graduação que você faz depois que você forma, depois de 5 anos, você tem que fazer uma especialização. Então, eles estão aqui, todos aqui me esperando. Tô indo para lá. Se for possível, compartilhe essa live com todo mundo. Se for possível, compartilhe essa live com todo mundo, para todo mundo saber que nós estamos vivendo uma época de feridas narcisistas. Aí eu fiz uma paráfrase com as 4 feridas narcisistas da espécie humana. Primeiro, quando a Terra não era mais o centro do universo, quando o homem não era o centro de tudo. Darwin falou da evolução. Quando Freud fala que o ego, nós não somos dominados pela nossa memória consciente, nós somos dominados pela nossa memória inconsciente. Então, o ego não é senhor de si. Quem é o nosso senhor é o inconsciente. Por isso que a gente tem que fazer análise. Então, nós precisamos disso. E hoje nós estamos vivendo a 4ª ferida narcísica, que o nosso cérebro, que vai ser o tudo na nossa vida. Nós estamos vivendo inteligência artificial. Quantas pessoas estão perdendo emprego porque ainda não se perceberam que esse mundo da automação vai ser o mundo da inteligência artificial. A gente tem que ser muito mais do que uma automação. Por isso que eu gosto da psicanálise. A psicanálise não é automação. Há outras psicologias. Eu sou psicóloga, psicanalista, eu sou economista, eu estou doutorando em psicologia clínica com abordagem de psicanálise, eu tenho a formação em neurociência. Então, quanto mais eu estudo, mais eu vejo quanto que a psicanálise está certa. Quanto mais eu estudo neurociência, mais eu vejo quanto que a psicanálise está certa. Mais eu vejo como na obra de Freud da Imago, que veio direto do alemão, o Freud já falava de neurociência. Impressionante quando você vai lendo a obra do Freud, como ele falava, tá bom? Então vai lá no site institutocassiarodrigues.com, tem as informações lá. Beijo no coração. Compartilha essa live com todo mundo, tá bom? Tchau!